Fala galera, tudo bom? Galera, vídeo sobre forecast, tá bom? Ah, William, não sei o que é forecast. Fica até o final que você vai aprender a fazer a previsão das suas vendas no mês, beleza? O forecast é um método que você analisa o que você ofereceu, o que você quais propostas estão abertas e o que você provavelmente vai fechar ou não vai fechar. Ele analisa quanto dinheiro tem na mesa, tá bom? Eu organizo meu forecast através de planilha, é bem tranquilo. Eu aplico esse forecast nas reuniões que eu fiz, tá bom? Eu não mando proposta via WhatsApp, então eu só coloco as propostas que estão na mesa após eu fazer a reunião. Que eu sei que eu apresentei de forma coesa para o cliente, tá bom? O que é o forecast? Eu pego todas as propostas que estão em aberto e eu jogo uma porcentagem em cima delas para eu poder ver quantos que eu vou fechar de serviço, provavelmente eu vou fechar de serviço após o decorrer do mês, né? Após essas reuniões. Então, vamos dar uma olhada aqui direto para o resultado final que vocês vão entender. Aqui, no mês de setembro, eu estou com 24 mil reais de propostas abertas, tá bom? Eu tenho 24 mil reais de propostas que eu apresentei, que eu fiz em reuniões. E aqui eu coloco a probabilidade média de eu ter que fechar todas essas propostas. Então, mais ou menos até o final do mês, vai ser fechado R$ 9.932 dessas propostas. Como que é feito esse cálculo, tá bom? Primeiro aqui eu tirei o nome dos clientes, obviamente, né? Então aqui eu coloco as propostas que estão em aberto, né? Está em aberto, se eu fechei, se eu perdi o lead, como que está em negociação ou não. Aqui eu coloco o funil que ela veio, tráfego pago, mentoria, tráfego orgânico, evento, dores do cliente, né? Aqui eu coloco o telefone, também tampei por motivos óbvios. Instagram, mesma coisa. A data que eu fiz a reunião, a data prevista de fechamento e a data que eu realmente fechei. Aqui está o produto que eu estou oferecendo, né? E aqui o ticket que eu ofertei na reunião, tá bom? Eu sempre mostro minhas propostas em reunião. Beleza. Aqui tem uma coluna de segunda tentativa, que é quando eu tento fechar com o cliente uma segunda vez, caso ele não feche a primeira. Então, por exemplo, tem um ticket médio de R$ 5.997 aqui, né? Então, a próxima tentativa que eu fiz, eu falei, vou dar um desconto de metade, porque eu vi que o que ele precisava era mais simples do que parecia. Então, eu coloco aqui uma segunda tentativa. Ó, primeiro eu ofereci por R$ 5.997, segunda vez que eu vou oferecer, vou chegar com ele, nesse cliente com uma proposta especial, fechamento relâmpago, e eu boto aqui 50% do valor, né? Aqui eu coloco a porcentagem. Então, na hora que eu fiz a reunião, eu vou sentindo com o cliente qual que é a probabilidade desse cliente fechar comigo, eu analiso aqui, né? Eu coloco uma porcentagem, ó, saí da reunião. Eu acho que esse cliente tem 20% de chance de fechar comigo, 40%. Não, esse cliente aqui, cara, é uma probabilidade muito alta. Então eu coloco aqui a probabilidade que eu, como vendedor, como closer, né? Se é eu que faço a call de vendas, eu sou o closer. Então eu coloco a minha probabilidade aqui de vendas, que eu acho que esse cliente vai fechar. Às vezes eu sempre tento fechar na call se eu vejo que há abertura, mas caso fique para depois da call, eu mesmo coloco aqui. Eu coloco o link da reunião que eu fiz. Eu gravo todas as minhas reuniões, eu coloco o link aqui, assim eu consigo ver onde eu errei, onde eu acertei, eu peço pro chat GPT, né? Enfim. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, como que você faz essa self-análise aí, como que você olha pro seu desempenho mesmo como closer se não tiver ninguém para te ajudar. Então aqui eu tenho todas essas probabilidades. O que eu faço? Eu venho todas as propostas que estão em aberto, e aqui tem uma fórmula do Excel que ela só pega as propostas que estão em aberto aqui, ó. Tá vendo? Ó? São essas em amarelo. E aqui, deixa eu ver se aqui tem aberto, não, tem negociação. Aqui eu pego, tudo dá uma soma de 160%, né? Não está aparecendo para vocês, mas dá uma soma de 160%. E eu divido pelo número de propostas em aberto. A média dessas propostas dá 40%. Então, de todas as propostas, eu tenho uma probabilidade média de 40%. Aí o que eu faço? Eu coloco o valor dessas propostas que estão em abertos. Então, somando todas essas propostas, deixa eu pegar aqui no ticket ofertado, né? Eu tenho R$ 24.831 em aberto, beleza? Então, fazendo essa multiplicação, 40% vezes 24 mil, eu tenho mais ou menos de previsão, vou colocar entre muitas aspas, previsão R$ 9.932 de propostas fechadas. William, você vai faturar tudo isso referente às propostas? Cara, não dá para saber, entendeu? O que você tem que fazer quando você começar a aplicar o forecast? Você tem que olhar para a sua operação, tá bom? E sua call de vendas. E conforme você for colocando essas porcentagens, você vai ficando melhor em chutar essas porcentagens, porque é um chute.
querendo ou não, um chute. Você, como close, você tem que sentir a firmeza do cliente fechar com você ou não. Por exemplo, cara, tem uma proposta aqui de R$ 9.000 que eu coloquei 15% de fechar. Por quê? Porque, cara, eu sabia, ó, eu entrei na call, eu quebrei todas as objeções, eu sabia que essa cliente ela não precisava de tudo que ela pediu pra mim, e eu tentei convencê-la assim, né? Fazer ela pensar pra uma perspectiva de pensar em algo mais enxuto. Porque ela pediu site, identidade visual, landing page, ela não tinha noção de nada. E eu falei, não, vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeiro começa com a identidade, ou começa com a landing page, eu nem lembro o que eu falei pra ela. Então aí depois a gente vai dar passos mais lentos. Porque, poxa, se chega um cliente aqui e ele não sabe exatamente o que quer e pede um monte de coisa, cara, qual que é a chance desse cara fechar? Esse cara tá só querendo saber o valor, entendeu? Então eu coloquei 15%. Mas tem outro aqui que eu coloquei 75%, né? Que é um lead aqui que ela veio do funil de mentoria. Então eu analisei conforme eu fiz com ela, eu senti a necessidade dela. Então esse aqui, cara, eu provavelmente ainda vou fechar esse mês, só preciso do retorno dela, né? Eu tô fazendo follow-up para que isso aconteça. Então aqui, toda call de vendas que eu faço, eu anoto aqui o lead. Vamos dar um exemplo, fiz a reunião com o Lucas. O Lucas, ele é um cliente que está em aberto, ele não fechou comigo em reunião, ele veio do funil de tráfego pago, ele tinha um problema que o último lançamento dele foi ruim, sei lá assim. Coloco o número dele, Instagram, fiz a reunião hoje, ele falou para mim na reunião que ele vai fechar até amanhã. Né? Aqui eu coloco se eu realmente fechei com ele no dia. Ele queria uma landing page e eu cobrei um 997 fazer a landing page dele, tá? Aí, beleza. Aqui eu deixo em branco, ticket fechado, o ticket que eu realmente fechei, e eu coloco forecast. Cara, eu senti na reunião que o Lucas era um lead muito em potencial, um lead foda. Então eu vou colocar ele aqui, ó, em 95% de chance de fechar. Aqui eu coloco o link da reunião e coloco uma observação, beleza? Então aqui, tá vendo que ele mudou automaticamente? Então aqui ele dá minha probabilidade média de fechar esses serviços que estão em aberto. Então eu consigo prever, entre aspas, né, o que está em aberto, o que eu provavelmente vou fechar, o que eu não vou fechar. Isso aqui serve para eu poder mensurar também, poxa, eu tenho um lead aqui, vamos dar um exemplo aqui, eu tenho um lead aqui que tem 40% de chance de fechar, nesse ticket de 6 mil. Cara, se eu oferecer 50%, será que esse número sobe? Porque se o lead gostou, não é verdade? Então eu dou um desconto para o cliente fechar comigo e eu fazer esse forecast aqui valer a pena, entendeu? Então o forecast, ele serve para você analisar. Como que é feito esse cálculo, né? Eu pego todas as probabilidades aqui, né? Eu somo tudo, 40, 30, 15, 75. E que o outro aqui que eu apaguei. Mas tá bom. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Vou colocar 100 aqui, tá? 40, 30, 15, 75, 100. Que dá uma soma de 260. 260 dividido por 1, 2, 3, 4, 5 dá 52. Somando todas as propostas, dá o quê? As que estão em aberta só, pera lá. Estão em aberta? Dá 34 mil. Só que pera aí que aqui tá meio errado. Pera lá. Aqui não, é porque aqui eu não coloquei, eu acho. Deixa eu ver aqui. Teoricamente é para dar isso aqui, ó, 26 mil, exatamente o que está aqui. Multiplicando um pelo outro, eu provavelmente vou fechar 13 mil reais dessas propostas aqui. Se você gostou, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica aqui, se inscreve, toca o sininho, curte, comenta. Se tiver alguma sugestão de vídeo também, manda aí. Manda aí embaixo, tá? Outra coisa, aqui embaixo vai ter um link para você se aplicar no meu programa de aceleração. Não é para designer iniciante, é para quem já fatura mais de 10 mil reais, tá bom? Clica lá para você aplicar para ver se você vai ser aceito. A gente trabalha aqui gestão, processos comerciais e venda com infoprodutos. Então, se você tem dificuldade em alguma dessas três, ou você precisa de um acompanhamento para bater nos 20, 25, 30 mil reais com design e web design, aplica lá que a gente vai analisar o seu perfil e ver se você se enquadra no que a gente tem para oferecer aqui. Lembrando, trabalhamos só com gestão, tá bom? Gestão do seu estúdio criativo, delegação, organização, financeiro, parte comercial, como funciona montagem de processo comercial, montar proposta, a gente olha o que você está errando, o que você está acertando, a gente potencializa o seu estúdio e no produto ensinamos você, se tiver no momento certo, criar uma segunda linha de receita, que é um infoproduto, que é uma linha de receita que tem uma margem muito alta, não tem um esforço tão alto, e você já consegue colocar em prática em poucos dias, beleza? Então, se você tiver interesse, clica aqui, e além disso tem um curso de design gratuito, tá bom? Curso de design gratuito para web design, onde eu destrincho meu processo comercial. Tá aqui na descrição também. Um abraço.